What's up, pessoal? Então, aqui no Lucky Who, hoje temos o Jox, campeão da Arceus do mês da Labyrinth Cup. Hoje trazemos aqui um guia simplificado com a meta da Vortex Cup, em que o Jox vai aqui ajudar-nos a ver o que é que temos de picos de meta e o que é que vamos poder fazer neste mês de março com uma nova temática na Silph Arena. Então, Jox, como todos sabem, tu foste campeão do mês passado. Portanto, mês passado já lá vai. Gym Breakers vai começar também, que já pertence há algum tempo às Gym Breakers. Então, diz-me lá, PVP, como é que é? Estás pronto para a Vortex Cup? O que é que esperas da Vortex Cup? Antes de mais, obrigado pelo convite. Fico sempre feliz de poder ajudar companheiros de PVP e da Gym Breakers, e gosto bastante de falar sobre este tipo de assuntos, acho interessante. Então, antes de mais, obrigado pelo convite. Como o Ruben disse, tenho alguns créditos, por assim dizer. Correu bem a meta do mês passado, a Labyrinth. Consegui dar sweep no torneio da Arceus, que é o maior torneio português de PVP, onde a meta era a Labyrinth Cup, que era uma espécie de Open Great League com alguns bans. E a meta deste mês é algo bastante parecido, é a Vortex, que tem Open Great League, mas com alguns bans. E o principal ban aqui é banido o Fairy Typing, ou seja, não há Charme, basicamente. Ou seja, a primeira coisa que pensei foi ver o que é que Fairy é bom contra e mau contra. Ou seja, se não há Fairy, quer dizer que vai haver mais dragões, mais fighting, mais dark, e vai haver menos necessidade de coisas que resistem a Fairy, que é Poison, Steel e Fire. Então, começamos por aí. Ou seja, então, aqui olhando aqui para o banner da Vortex Cup, como tu estavas a falar e bem, o Fairy Type vai estar banido, os lendários também, Umbreon também, Medicham, Deoxys, Altaria, Sableye, Galarian Stunfish, ou seja, bastantes Pokémons que são usados na Open GBL. Temos aqui também alguns Fighting Types que também estão banidos. Por exemplo, o Vigoroth, que foi um dos Pokémons bastante usados na Labyrinth Cup, vai estar fora. Politoed também, como tu bem deves ter lutado contra, também vai estar fora. Lutado contra e usado também, a meu favor. E usado. Era muito forte. Portanto, até Tropius e Alolan Marowak também vão estar. Os Megas, como já todos nós sabemos, também vão continuar fora desta meta. Aqui tu, olhando para os rankings, consegues-me dizer, por exemplo, algumas picks que acho que realmente vão ser relevantes, visto que estavas-me a referir que dragões vão ser algo importante aqui, sendo que não vão ter o seu oponente mais forte, os Fairy Type? Certo, então, assim como eu fiz o breakdown, como podem ver nos rankings, os dois primeiros são Dark Types, que é a Mandibuzz e os Wailers. A primeira coisa que nós podemos pensar é, se nós removemos os fighters principais que existem na meta da Open Great League e removemos os Fairies, quer dizer que Dark Types vão ser muito poderosos. E os Dark Types, como podemos ver pelo PvPoke, principais vão ser a Mandibuzz, os Wailers e os Shiftry. A Mandibuzz tem a qualidade, para além de ter uma book parecida à Umbreon, que é um dos bans por acaso, mas a Mandibuzz tem uma book bastante semelhante. Tem a vantagem de ser neutro fighting, porque tem o subtype de flying, enquanto que os Wailers, devido ao tipo dragão e dark, é fraca fighting, mas tem muitas resistências vindas do tipo dragão, como a água, a erva, fogo, etc. O Shiftry é, como a maioria dos nossos ouvintes já devem conhecer, é um Pokémon muito rápido a chegar aos Charged Moves e bate com muita força. Não sei se reparaste nos três Pokémons que eu mencionei, que era Mandibuzz, Wailers e Shiftry, eles têm todos uma fraqueza em comum, que é Ice. E Ice Type vai servir como uma espécie de counter secundário a Dark Type nesta meta, porque os principais Dark Types são todos fracos a Ice. Então essa foi a primeira Sim, coisa que eu mas notei. continuas a ter uma das soluções, mesmo sendo fracos a Ice Type, continuas a ter a vantagem que o Shiftry, por exemplo, com vantagem de energia consegue ganhar a Ice Type, e o único que sofre mesmo bastante mesmo contra a Ice Type será o Zweilous, por causa do tipo dragão, porque a Manibuzz mesmo mal ou bem continua a ter o Exato. fall play. E agora estava a pensar, por exemplo, numa Frostless
que vai sofrer mesmo bastante, principalmente se entrar num match com muita diferença de energia. Portanto, acho que se calhar, perguntando-te agora a ti, acho que dessas 3 picks, então a equipa, uma delas há de ter que ter e principalmente counters a eles, certo? Exatamente, então isso depende agora de um bocado do estilo de cada jogador e como eu mencionei, o facto de ser Open Great League dá muito asa cada jogador escolher tipos de Pokémons que se adequem ao seu estilo. Eu, por acaso, a meta passada, eu optei por Pokémons que chegavam, que apesar de ligeiramente frágeis, chegavam aos seus moves com relativa facilidade, ou seja, se eu ganhasse vantagem de energia com um, mesmo perdendo o Switch Advantage, ou caso tivesse a vantagem de escudos, conseguia dar a volta aos matchups. Foi assim que eu construí a minha equipa o mês passado. Aqui o que eu pensei, eu creio que o Dark Type com mais potencial há de ser mesmo a Mandibuzz devido ao seu bulk e o facto de ser neutro a Fighting, mas os Wireless, devido ao Dragon Breath, que é um fast move muito forte, creio que também vai ter muito play e eu estou a considerar seriamente usá-lo, até porque os Wireless têm a vantagem de conseguir ganhar a Mandibuzz e creio que Mandibuzz vai estar na equipa de muita gente. Como referiste também, vai ser necessário counters a Dark Types e os principais counters a Dark Types por typing serão Fairy, Fight e Bug, visto que Fairy está banido, Fighting Types e Bug Types vão ser bastante importantes. Como tu tinhas referido, uma coisa muito engraçada era que Frozlass, como era um Ice Type, conseguia ter play contra Mandibuzz, apesar de Mandibuzz ser muito bulky e conseguir tancar avalanches. Zweilous também leva super efetivo de Ice, tal como o Shiftry. Um Pokémon que quebra esse core de Mandibuzz e Frozlass, que era muito forte na meta passada, é o Primeape, porque o Primeape tem Counter e possivelmente Close Combat ou Ice Punch, e também tem, para lidar com a Mandibuzz, e também tem Night Slash, ou seja, o Primeape, como chega ao Night Slash primeiro que a Frozlass chega ao Avalanche, consegue ganhar a Frozlass. Então, Primeape aqui parece-me uma opção muito viável para um Counter Dark Type. E também tens outro que não referiste e que também muita gente pode já ter de cups passadas, por exemplo o Blaziken, que andou aí na Forest Cup a dar counter a quase tudo o que lhe aparecia à frente, por causa do Stone Edge, neste caso, que o Stone Edge então vai arder em todo o lado, caso consiga ter, claro, energia para chegar a um Stone Edge. Estamos a falar que já é preciso alguma energia de vantagem, porque ainda demora a carregar. Mas, por exemplo, tens sempre o Blessed Burn também, que o Blessed Burn, mesmo sendo neutro, vai tirar bastante dano. Mas pronto, também tens aqui outros tipos de dragões, que haverá pessoal certamente que vai gostar. Por exemplo, tens o Flygon, que lembro-me que houve aí cups passadas que também teve bastante jogabilidade, principalmente por causa de ter acesso ao Earthquake e ao Earth Power, acho que era esses os dois moves, e além do Dragon Claw, que se spawna bastante rápido. Mas tens aqui também uma particularidade nesta Cup. Aparecem muitos Pokémons que tinham estado bastante afastados das Cups, que têm vindo agora a acontecer. Estou aqui, por exemplo, a olhar para, por exemplo, um Gyarados, o Pelipper tem vindo a aparecer, a velha Mantine a voltar. Tu achas que vai haver aqui nesta meta espaço para Spicy Teams, Shadow Pokémons, ou achas que o pessoal vai optar mais por metacores fortes, como foi na Labyrinth Cup, e picos viáveis, ou vai haver aquele espaço para a entrada de Pokémons de ranks muito altos, como por exemplo aqueles que rondam já do 100 para cima, que estou-me a recordar que, se não me engano, acho que o Shiftry que recomendaste anteriormente era rank já a 60 e tal, na última vez que vi o PvPoke. O que é que tens a opinião sobre isso? É assim, na minha opinião, eu creio que os ranks de PvPoke são bastante relativos. Vou dar um exemplo, por acaso, na meta passada eu usei Pokémons como o Shadow Zapdos, que
Estou a ver aqui. Por acaso era rank 37, que por acaso suspeitei que fosse um bocado mais baixo. Usei também Pokémons que era como Melmetal, que era rank 62, quando havia opções como Registeel, por exemplo. Eu creio que mais do que focar-se nos ranks do PvPoke, que obviamente que dão alguma sensibilidade em relação ao que é que as pessoas mesmo podem levar ou o que tem mais taxa de sucesso, eu acho que é mais à vontade e prática com o que escolhemos levar que leva ao sucesso, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas que participam em torneios, prontos, porque estão ocupadas ou tudo mais, começam a focar-se demasiado tarde em tentar construir uma equipa, e o facto de não terem tempo para praticar ou para se ambientarem em certo tipo de matchups fazem com que se afastem de certas picks que pareciam melhores ou piores ao olho inicial. Ou seja, eu creio que focar-se nos ranks de PvPoke, especialmente Shadow ou não Shadow, não é algo que tenha de ser cegamente seguido, mas sim mais tentar ganhar um nível de conforto com coisas que nós achamos interessantes e experimentando cenários diferentes, e isso aí arranjar comunidades PVP que estejam dispostas a treinar, amigos uns com os outros, é bastante importante. E eu acho que isso é muito mais importante do que rankings de PvPoke. Então pronto, a tua maior recomendação então é realmente treinarem, usarem picks que gostam e testarem, que é realmente o que às vezes falta, né? Porque nem todos temos o tempo necessário para tal. E claro, né? Aqui tentamos trazer aqui as picks mais faladas, que foi algumas que tu referiste. Tu, além dos tipos que já falaste, tens alguma outra recomendação de algum tipo que aches interessante ou alguma pick que aches interessante fora do que temos estado a falar e a expor aqui? Tenho mais algumas coisas que notei a pensar aqui na Cup, que foi, tal como referi, além de Fighting Types, Bug Types também era um counter muito importante a dar, que vai ser prevalente, e os principais Bug Types que eu identifiquei aqui era a Galvantula, que também já teve muita força na Cup passada, porque é um bicho que resiste a Fighting Types e tem Charge Moves que batem com muita força. Tem o Charged Move Lunge que consegue dar debuff, é um clone da Icy Wind e que consegue virar muitos matchups se acertarem baits. E também temos aqui o Crustle, que tem a particularidade de ter Smackdown. E eu acho que, como eu referi, os Dark Types, todos principais, são fracos a Ice, e Rock é forte contra a Ice. O problema do Rock Typing é que tem muitas fraquezas, tem 5 fraquezas principais. O Crustle, como também tem o Bug Type parcial, consegue mitigar algumas das fraquezas. Então eu acho que o Crustle consegue ter assim uma polivalência entre Bug Type, porque tem o X-Scissor, e também um Rock Type que ganha a Ice com o seu Smackdown. Outro tipo que é bastante importante vai ser o tipo Dragão. Como eu mencionei, tem o Zwallows, que é fraco a Fighting, o Shadow Dragonite, que não é fraco a Fighting, mas tem as fraquezas de Flyer, como Ice, Rock, e temos um Pokémon que também teve alguma prevalência na Cup passada, visto que não há Charme, é a Kingdra. A Kingdra, uma das fraquezas da Kingdra supostamente deveria ser o Ice Typing, por causa do tipo dragão, mas como também é tipo água, leva neutro de Ice, ou seja, tem um tipo muito bom para esta Cup. Se um jogador que tenha hábito de levar a Kingdra conseguir treinar bem com ela, debuffs de Octazooka conseguem virar matchups, Outrage consegue bater forte em muita meta. Como há estes dragões, também tende a haver counters a dragões que vão de ser Fairy Typings que não há, apesar de haver alguns Pokémons que não são Fairy Typings, mas têm Charme, como Canto Raichu, o Bertie, que é um Ice Type, o Liepard, que é um Dark Type que tem Charme, ou seja, consegue ganhar a outros Dark Types. São aqui umas picks assim off-meta mais interessantes. Pensamos aqui em Ice Types como a Frostlass, que é um Ice Type que resiste a Fighting, que é muito interessante, como eu já tinha referido, que normalmente costuma ser uma parelha com a Mandibuzz, muito forte.
A Lapras e o Dugong são Pokémons, apesar de serem fracos a fighting, têm um bulk ridículo e podem dar muita ancoragem a uma equipa. E também temos os famosos Steel Typings. Apesar de não haver Fairy, Steel Typing é um dos melhores tipos do jogo e tem muitas resistências. Registeel, Melmetal, Ferrothorn são tipos muito fixes de considerar. E tens também, claro, a opção de levarem o Sherrin, que é o Pseudo Fire Type, e que tem acesso também, como estavas a referir, contra os Dark Type e os Dragon Types, tem acesso ao Daisy Gleam, que pode ser uma das surpresas de apanharem aquilo pela frente e pimba, em vez de isto é um Solar Beam, não, um Daisy Gleam, e pronto, e viram um match. E pronto, agora diz-me alguma outra questão que queiras deixar aqui para os ouvintes do canal, alguma tipo sobre esta nova meta, já deixando aqui para o pessoal do canal que vai estar no próximo vídeo da Silph, vamos estar em match, em que vais também fazer parte da bancada de comentários e participar também, para o pessoal também ver, caso queiras deixar aqui alguma outra informação, ou pronto, apenas dar algum feedback que queiras dar. Agora o espaço é só teu. Ok, tenho algumas tips no sentido de quando nós estamos a pensar numa meta assim de Open Great League, há muita tendência às pessoas basearem-se apenas no PvPoke e tentarem selecionar mons a partir daí. O problema do PvPoke é que tem a tendência de selecionar certos roles para Pokémons, que é o que estão a fazer aqui nesta meta da Vortex. O problema disso é que isso gera equipas muito RPS, Rock, Paper, Scissors. Ou seja, se perdemos a lead, às vezes é muito difícil de conseguir virar. Então, mais que tentar construir uma equipa que cubra tudo, temos também ter tendência a se calhar escolher mons que não levem wall dos seus maiores counters. Ou seja, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, no Primeape. O Primeape tem uma fraqueza a Flying Types, mas o Primeape tem acesso a Ice Punch, que consegue bater de volta a esses Flying Types. Então, podemos tentar selecionar picks assim desse género. Outra coisa que podemos ter em conta é Pokémons como, por exemplo, Mew, como Hypno, como Mantine, que são Pokémons que têm uma variedade de movesets gigante. Por exemplo, a Mantine pode ter Bubble, Bullet Seed, Wing Attack como Fast. O Hypno tem uma variedade gigante de Charged Moves, entre vários Punch, Shadow Ball, Focus Blast. Mew também tem uma variedade de Charged Moves muito interessante. Às vezes o que é preciso nas equipas é tentar inserir um desses mons que permite complementar o resto. Então, muitas vezes alguns jogadores tentam usar Pokémons Double Roll, ou seja, por exemplo, dois Pokémons que saibam Counter, dois Ice Types, por exemplo, Lapras e Frostless, um que resiste a Counter, outro que não resiste. Eu, por exemplo, estou a considerar levar algo como Primeape e Toxicroak, porque o Primeape tem luta contra Ghost Types, enquanto que o Toxicroak consegue ganhar a outros Fighting Types. Ou seja, não tenham medo de fazer duplicar o rogues que tenham na equipa, caso achem que vai aumentar a vossa coverage. E, acima de tudo, aquilo que já tinha mencionado é praticar com as equipas, porque ganhar familiaridade com os mons dá uma vantagem brutal sempre. E até o que acontece muitas vezes é que estamos a treinar com 6 que pensávamos que eram muito bons, de acordo com o PvPoke e tal, e apercebemos que tem aqui uma fraqueza letal, ou que afinal não estamos assim tão confortáveis com isto, então temos de fazer ligeiros tweaks, mas que depois no long run há de correr melhor. Pois bem, Jocos, então parecem-me umas boas tips. Obrigado pela tua participação aqui no canal. Obrigado pelo convite, um grande abraço pessoal, e não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrição aqui ao nosso amigo Ru, que está a fazer muito pela comunidade PVP, e começarem a participar nos torneios, e vão ver que no início às vezes pode demorar a atinar as coisas, mas com experiência toda a gente consegue chegar lá.